Palavra
palavra do Senhor que se encontra lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Capítulo 3, leremos do versículo 21 em diante, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se nós estamos aqui nessa noite adorando ao nome do Senhor, é porque certamente a misericórdia dele se renovou sobre as nossas vidas, nos deu saúde, nos deu condições de estarmos aqui nessa noite. E esse é o momento do culto no qual nós nos achegamos a Deus, colocando diante do Senhor nossas vidas, nossas fraquezas, reconhecendo o quão fraco, quão falhos somos diante do Senhor e o quanto nós necessitamos das misericórdias do Senhor, do amor do Senhor, do agir do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Não sabemos nos conduzir, erramos por pensamentos, atitudes, omissão, tantas coisas nós fazemos que desagradam o coração do Senhor, mas a palavra nos encoraja a colocarmos diante do Senhor, que Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda a injustiça. Eu quero convidar o diácono Técio, que estivesse orando nesse momento, essa oração de confissão. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de estarmos aqui na Tua casa. É com muita alegria, Senhor, que estamos aqui, Senhor, e te agradeço, Senhor, pela falta, Senhor, que eu senti de estar na Tua casa, Senhor. Que bom, Senhor, estar aqui com os nossos irmãos, Senhor, que bom louvar, Senhor, que bom engrandecer, Senhor, o Teu nome, porque só Tu és santo, Senhor. O único Deus das nossas vidas, Senhor, o único que podemos adorar, porque é o único merecedor. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, pelas misericórdias, Senhor, que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, Senhor, pelos livramentos, Senhor, que Tu tens nos dado, Senhor, pelas condições, Senhor, de alimentação, Senhor, de saúde, Senhor, que tens dado a nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque tens nos livrado, Senhor, da enfermidade, Senhor, e também, Senhor, tens ajudado aqueles, Senhor, que têm passado por enfermidade. Tu tens sido bondoso, Tu tens nos ajudado, e com toda certeza, Senhor, na medida, Senhor, do Teu querer, vai nos ajudar, Pai. Abençoa, Senhor, esse momento, Senhor, de oração, Senhor, que vamos ter aqui, de louvor, de aprendizado, Senhor. Abençoa Teu servo pastor, Senhor, dá entendimento a ele, Senhor, e também, Senhor, a nós, ó Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. E não só entendê-la, Senhor, praticá-la durante toda a semana, Senhor, porque é tão difícil, Senhor. É tão difícil, Senhor, mas com a Tua ajuda, Senhor, vamos praticá-la com toda certeza. Nos ajuda, Senhor, a viver segundo o Teu querer e andar nos Teus caminhos, Senhor. Porque é o que Te agrada, ó Deus, andar nos Teus caminhos. Mais uma vez eu quero Te agradecer por tudo que Tu tens feito por nós, por todas as coisas que tens nos ajudado. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que um dia virá nas nuvens buscar a Tua igreja, temos toda a certeza disso, ó Pai. Amém. Amém. Eu quero convidar os aqueles que quiserem e puderem se colocar de pé, estejamos adorando ao nome do Senhor juntos nessa hora. Esse Deus que é maravilhoso e tremendo, que nos livra de tantas coisas e ninguém pode livrar como o Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Certamente ninguém. Quem pode
noite, colocando diante do Senhor, ó Pai, o nosso coração, tão pequeno e falho, Senhor, tão pequeno diante da sua grandeza, da tua majestade, Senhor, da tua santidade, mas a tua palavra nos encoraja, Senhor, pelos méritos de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós temos acesso ao Senhor, Deus poderoso e maravilhoso, que livra as nossas vidas de tantas coisas, Senhor, tantos livramentos, Senhor. O Senhor tem dado, Pai, a cada um de nós, Senhor. Quem pode livrar como o Senhor? Só o Senhor é poderoso, Pai. Só o Senhor tem poder de transformar corações, de transformar vidas na Tua presença. E nós nessa noite nos achegamos diante do Senhor com o nosso coração desejoso, ó Pai, de ser tocado pelo Senhor, de ter o nosso coração transformado, Senhor, na Tua presença. Queremos sim, Senhor, ser mais parecidos com Cristo. Queremos amar os nossos irmãos, Senhor. Queremos levar a Tua mensagem a tantos que se perdem longe do Senhor. Oh, Deus maravilhoso! Seja adorado nesse lugar, seja adorado nessa noite, Senhor. Que Teu nome seja glorificado nesse lugar e, acima de tudo, em nossas vidas diante do Senhor. Oh, Deus querido, transforma o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Que haja um renovo da Tua parte, Senhor, que haja um toque maravilhoso no nosso coração, Senhor, que faça com que o nosso coração arda, Senhor, arda com a Tua presença, Senhor, que tenham a vontade, o anseio, o desejo de estarmos diante do Senhor, prostrado em adoração. Tamanha a Tua beleza, tamanha a Tua santidade, tamanha a Tua majestade, Deus Santo. Oh, Deus querido, nós te louvamos nessa noite. Receba estes louvores, Senhor. Nos ajuda, Pai, que a nossa vida seja um louvor diante do Senhor, agradável ao Senhor, somente pelo Senhor, Pai. E não há nada em nós, nada de bom, Senhor, a não ser a Tua presença. O Teu Santo Espírito a nos capacitar a cada dia. Deus maravilhoso, nos conduz, no nome de Jesus. Amém. Nesse canto que nós estaremos entoando, aqueles que trouxeram os seus dízimos e ofertas poderão estar depositando no gasofilácio.
ao teu nome, porque só o Senhor é digno de receber louvor, adoração. Te louvamos e agradecemos ao Pai pelos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, venha prosperar. Não permita, Pai, que venha faltar na mesa de cada um deles, Pai. Venha guardar o teu povo, venha prosperar o teu povo diante do Senhor. E que haja em nós, Deus, o reconhecimento que tudo procede do Senhor. Nos abençoa na continuação desse culto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais pode se sentar? É muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente nessa noite, podendo estar adorando ao nome do Senhor. Aqueles que nos visitam, sintam-se sempre à vontade na casa do Senhor. Estão aqui novamente com a gente, nosso irmão Simon, que tem caminhado mais próximo, tem sido uma amizade que tem crescido a cada dia. A Cris também tem acompanhado também o Simon, né? Ela que fez a ponte entre eu e o Salmo, foi algo muito maravilhoso da parte do Senhor, poder compartilhar o Evangelho, aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Está também hoje com a gente a Gegé. Eu queria agradecer a Gegé, porque se eu estou aqui na frente hoje pregando como pastor dessa igreja, eu devo muito também a Jéssica, que ela que me ajudou no meu TCC. Se não fosse a Jéssica, eu não estaria aqui. A gente sabe que é Deus que conduz, sabe que tudo está diante do Senhor, mas Ele usa de pessoas para nos abençoar, e como Tu abençoou a minha vida. Que Deus possa te retribuir, te abençoar grandemente. Né? Quantas correções, quantas sugestões. Depois que eu li o texto, não foi eu que escrevi isso. É um trabalho profissional, né, que nos ajudou e conseguimos uma boa nota lá junto ao presbitério. E graças a Deus fomos ordenados para a honra e glória do nosso Deus. Seu Vanildo também, que já é da casa, né, está aqui com a gente mais uma vez. Quero também agradecer a dona Firmina, que volta à casa do Senhor. Glórias a Deus, dona Firmina. Sempre diante do Senhor. Glórias a Deus. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Né, a tua fé, a tua caminhada com Deus, ela incentiva e nos motiva a buscar cada vez mais ao Senhor. A gente tem aprendido com a senhora. A devoção, a busca a Deus, que o Senhor te abençoe grandemente, minha irmã, e guarde de saúde diante do Senhor. Nossa irmã também, a Ana, sinta-se à vontade do nosso meio, né? A casa do Senhor, ela está sempre aberta, e todos aqueles que estão aqui nessa noite sintam-se abraçados nessa hora. Eu quero continuar com vocês, né, nossa série de exposições do primeiro livro de Samuel. E hoje nós estaremos falando a respeito do capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7. Primeira Samuel, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel, no capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos os dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel à casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e ele vos livrará das mãos dos filisteus.
Então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal maneira, de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Julgou Samuel todos os dias a sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos os lugares. Porém voltava para Ramá, para sua casa, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor que é maravilhoso, Senhor que é bendito, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Jesus, que foi lida nessa hora, e a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor, com poder e graça, ilumine a nossa mente, o nosso coração, Senhor, que a Tua palavra, ela venha encontrar, Senhor, um terreno fértil em nosso coração, que sejamos transformados pela Tua palavra, e que possamos ser transformados de glória em glória, e a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Guarda nossas vidas, abençoe nosso coração, contempla a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa hora. Só o Senhor conhece, Pai, como cada um chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece o nosso coração, nossa angústia, nossas preocupações, nossas frustrações, mas que o Senhor, com a Tua mão poderosa, toque, vai entrando com providência da parte do Senhor, vai transformando cada situação e abra o nosso entendimento para a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. A arca do Senhor, né, que estava presente no capítulo 4 até o capítulo 6, deixou um rastro de morte e destruição aonde ela passou. Os filisteus não puderam suportar a glória do Senhor, muito menos seu Deus Dagom. Eles não puderam suportar a arca do Senhor, a presença do Senhor. Os moradores de Bet-Semes, que a gente viu domingo passado, olharam para dentro da arca com um sinal de desrespeito ao Senhor, e houve ali grande morticínio. E no capítulo 6, no versículo 20, eles fazem uma pergunta: quem poderá estar diante desse Deus tão santo? E quando nós lemos Isaías 57:15, a palavra nos diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem um nome santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar
o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, ele é santo, santo e santo, mas ele também habita com aqueles que têm o coração quebrantado diante dele, daqueles que olham para si e reconhecem a sua miséria, a sua incapacidade, a sua fraqueza diante do Senhor. Ele habita em corações de pessoas que reconhecem a sua fraqueza. Ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que têm o coração quebrantado são essas pessoas que reconhecem que sem Deus elas não são nada e nem ninguém. Deus habita no alto e sublime trono, mas habita também em corações desejosos de arrependimento, de corações desejosos de serem transformados pelo poder maravilhoso do Senhor. Nós podemos chegar diante desse Deus Santo por causa da justiça de Cristo. Romanos 5 nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que faltou para Eli foi arrependimento, não só para a família de Eli, que não soube conduzir o povo diante do Senhor, que levou o povo a pecar diante do Senhor, mas todo Israel, que andou atrás de outros deuses, que se prostituiu com outros deuses. Faltou para esse povo arrependimento. E a única maneira de Israel se livrar dos seus inimigos, que nesse momento da história eram os filisteus, era voltar-se para Deus. Porque essa era a maneira que Deus usava para trazer o povo de volta para Ele. Porque assim como um pai que repreende o filho a quem ama, assim o Senhor também, Ele busca o seu povo para andar diante dEle. E na história de Israel nós vemos a mão do Senhor pesando sobre o povo, todas as vezes que o povo abandonava o culto ao Senhor, todas as vezes que esse povo se prostrava diante de outros deuses. E o Senhor usou os filisteus como mão poderosa para trazer o povo de volta ao arrependimento, de volta à adoração ao único que é digno de ser adorado. Os outros deuses são feitos por mãos humanas. Só há um Deus poderoso que deve ser adorado. Esse é o Deus de Israel. Então faltou a Israel, faltou a família de Eli arrependimento. Os corações precisavam de arrependimento genuíno. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa hora, sobre arrependimento e livramento. Arrependimento e livramento. Em primeiro lugar, o arrependimento, ele requer mudança. O arrependimento requer mudança. Os moradores de Bet-Semes não suportaram a presença da arca. Eles pediram então para os moradores de Kiriat-Jearim, uma cidade localizada a 16 quilômetros de Bet-Semes, para que eles descessem e pegassem a arca, porque eles não suportavam estar diante da santidade de Deus, porque eles trataram a arca com desrespeito, não levaram a adoração a Deus a sério. E a arca permaneceu ali durante 20 anos. 20 anos a arca permaneceu nessa cidade e só voltou a Jerusalém quando Davi, lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, ele vai e traz de volta a arca para Jerusalém. É interessante que a arca não volta para Siló. Ela saiu de Siló, foi roubada, foi conquistada pelos filisteus na guerra, levada ao seu território, ela não volta para Siló. Porque Deus cumpriu aquilo que havia falado à família de Eli, que andavam de maneira tão zombadora diante do Senhor, que conduziram o povo à idolatria, que buscaram os seus interesses, buscaram a glória para eles e abandonaram o Deus de Israel. E o homem de Deus profetizou que a família de Eli não continuaria no sacerdócio, e foi isso que aconteceu. E essa Siló ficou lembrada como um castigo de Deus por causa do seu povo
adorou outros deuses. Jeremias capítulo 7, versículo 12 nos diz: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Jeremias 26, 6: então farei com esta casa, que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. O Senhor lhe exterminou a descendência de Siló, e Siló ficou lembrada como o castigo do Senhor, porque a mão do Senhor pesou sobre aquelas pessoas que viviam totalmente contrário à vontade do Deus que é santo. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus ele é relacional, mas ele é santo. E nós, diante do Senhor, devemos andar em santidade, porque sede santos, porque eu sou santo. Então há um mandamento para que o povo de Deus ande em santidade diante de Deus. E por 20 anos o povo negligenciou o culto ao Senhor. Por 20 anos eles buscaram os deuses cananeus. Por 20 anos eles andaram fora da vontade do Senhor. E agora, depois de 20 anos, o versículo 2 dos textos que nós lemos diz que esse povo, ele dirigia lamentações ao Senhor. Agora o povo começou a clamar e ver que andar atrás dos deuses que eles achavam que era certo, de andar atrás da sua própria vontade. Isso a princípio pode ser bom, pode dar certo, mas nada satisfaz o coração do ser humano, a não ser a plena comunhão com Deus. E esse povo então foi atrás desse Deus, se prostituiu, curtiu a beça. Mas aonde há corticeira, sem a presença do Senhor, nunca há satisfação. E o nosso coração é uma máquina que quer ser satisfeita. E nós corremos atrás do vento tentando satisfazer. E foi isso que o povo de Israel fez por 20 anos. Então eles voltam a buscar a Deus, eles voltam a dirigir lamentações ao Senhor. E no versículo 3 do texto que nós lemos, o escritor bíblico ele introduz novamente a figura de Samuel, que estava longe dos holofotes. Samuel ele sai de cena e o que nós vemos é uma série de erros e derrotas do povo de Israel. E agora ele introduz novamente Samuel na história. E a volta de Samuel, ela traz sobre o povo de Israel um novo tempo, um tempo de arrependimento. E fica evidente que Deus escolheu Samuel em detrimento a Eli. Então, quando Samuel ele aparece na história do povo de Israel, há uma esperança de um novo tempo. Há um clamor do povo que dirigia lamentações ao Senhor. E ora, Samuel ele está um pouco precavido com essas pessoas. Será que realmente vocês estão arrependidos? Será que esse arrependimento que vocês estão dizendo aí que está acontecendo é verdadeiro? Olha, se isso for realmente verdadeiro, vocês precisam tirar de entre vocês os deuses estrangeiros. Porque Israel havia quebrado o primeiro e o segundo mandamento: não adorarás outros deuses diante do Senhor, e não farás para ti imagens de escultura, nem no que há no céu, na terra, nem embaixo da terra. Israel, além de adorar outros deuses, adorava também aquelas estátuas feitas por mãos humanas. E a ordem de Samuel era que para tirasse, o povo tirasse de entre eles os astarotes. Esse Astarote, essa adoração, ela era uma adoração que acontecia numa ampla região. E essa deusa, ela era considerada a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. E ela era representada por uma estatueta pequena assim, de uma mulher nua. Muitas dessas estatuetas foram encontradas pela arqueologia. Uma mulher onde os seios, os contornos da mulher eram bem evidenciados,
E esse era então Astarote, que era adorada como a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. E os Baalins eram a mesma coisa, só que para a parte masculina. Então nesse culto havia o que? Imoralidade sexual, era uma depravação. E Deus deixou bem claro para que quando eles entrassem na terra, para não se misturar com isso. Olha, não se misture com esses povos, eles têm a crença deles, eles têm a adoração deles, que é contrária à minha vontade para vocês. Então esse culto depravado, onde havia muita imoralidade sexual, era muito comum naquela época. E o povo tinha se envolvido nesse culto. E nesse caso a mão do Senhor pesou sobre eles. Então a volta para Deus significava em deixar de lado toda essa prática, abandonar essa prática, porque o povo ele não abandonou o Senhor por completo. O que ele fez foi trazer para junto do culto a Deus elementos dos cultos do qual Deus disse para que não fosse feito diante do Senhor, diante do povo. Era um sincretismo, era uma mistura. Os deuses cananeus e tantas coisas que eram contempladas ali, o povo estava nessa misturança. E Samuel olha para o povo e disse: isso precisa acabar, isso não pode ficar assim. Só o Senhor é digno de ser adorado. Joguem fora esses falsos deuses. O coração de vocês não pode ter ídolos, sirvam só a Deus. Mas o nosso coração é uma máquina. João Calvino disse muito acertadamente: nosso coração humano é uma máquina de fazer ídolos, deuses. Nós queremos algo que nós podemos apalpar, algo que nós podemos ver. Não é assim? A gente olhar para uma coisa, esperar uma coisa que a gente não consegue ver, é um pouco complicado para a gente, não é? Por que o povo de Israel, quando Moisés subiu ao monte, 40 dias ficou lá em cima, o que eles fizeram? Pegaram os brincos, as pulseiras, aquilo que eles haviam ganhado dos egípcios, quando eles saíram de lá, e fizeram o quê? Fizeram um bezerro de ouro. E qual foi Paulo vamos dizer que ele que tirou nós do Egito, vamos adorá-lo. Nosso coração é uma máquina de fazer ídolos, de fazer falsos deuses, e o Samuel está dizendo para esse povo, e isso não pode acontecer mais. Essa adoração que vocês estão tendo aí misturada, não podemos servir a dois senhores, diz a palavra do Senhor. E Samuel falou para o povo: se vocês agirem assim, abandonando esses ídolos, esses deuses, certamente que o Senhor livrará você dos seus inimigos, os filisteus. Porque o fato de eles estarem sendo perseguidos, ali oprimidos por esse povo, é porque a mão do Senhor estava pesando. Porque Deus não tem prazer em pesar a mão do pesar. Deus, ele é um Deus amoroso que quer conduzir o seu povo na verdadeira adoração a Ele. E quando nós andamos para longe, Ele dá um jeito de trazer de volta. Só que esse trazer, às vezes, dá uma ruída na orelha. Às vezes o cascudo dá uma pegada assim um pouco mais forte, mas é a maneira de Deus trazer, reconduzir o povo diante dEle. E era isso que estava acontecendo com essa ameaça do povo filisteu. Isso demonstrava perfeitamente que era a mão do Senhor. E essa história de peca, levanta, cai, foi a narração do livro de Juízes todo. Não é assim? O povo anda diante do Senhor, a paz, a prosperidade, o povo volta a se prostituir. Prostituição no sentido de adorar outros deuses. Porque a relação que Deus tem entre nós é como um marido e uma esposa. Essa é a relação de Cristo com a sua igreja. E todas as vezes que nós estamos adorando a outros deuses, significa que nós estamos olhando para outras mulheres e outros homens. Essa é a questão da prostituição em relação ao culto. Então o povo caía, levantava e caía. Sempre que o povo voltava-se para Deus, Deus abençoava, Deus conduzia. Porque há o interesse da parte do Senhor que o povo dele ande diante dele. Que o povo cresça diante do Senhor. Há um interesse
E o texto que nós lemos, no versículo 4, depois que Samuel falou isso para o povo, não, tire isso da presença de vocês, nós percebemos que o arrependimento do povo de Israel é algo verdadeiro, algo genuíno. Então, o versículo 4, então os filhos de Israel tiraram de entre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Esse arrependimento foi um arrependimento verdadeiro. Então, vendo esse arrependimento verdadeiro, Samuel ele congrega o povo na cidade de Mispa, uma cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. E ali em Mispa eles fazem um novo voto diante do Senhor, dizendo que andariam novamente na presença do Senhor. E ali eles tiram água e derramam sobre a pedra, e ali eles fazem jejum, num sinal de tristeza, num sinal de reconhecimento que eles haviam pecado. E o povo confessa diante do Senhor e diz: nós pecamos contra o Senhor, porque nós nos prostramos e adoramos os outros deuses. Então esse pecado confessado, ele levou o povo a se reconciliar com Deus. Quando há um verdadeiro arrependimento, há uma reconciliação entre nós e Deus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, esse povo de dura serviço, um povo tão duro de tratar, um povo de coração duro. Ele reconhece o pecado dele e ele vai de volta ao Senhor, ele se volta verdadeiramente para o Senhor. Isso foi tão verdadeiro que o culto a Baal ele só é mencionado 200 anos depois desse episódio, lá quando Acabe e sua querida esposa Jezabel, aquela coisa querida de Jesus, né? Que eles introduzem novamente o culto a Baal no povo de Israel. Lá em 1 Reis 16:31 nós vemos a história que esse povo voltou a adorar a Baal. Mas, meus irmãos, diante de tudo que eu falei, diante daquilo que eu coloquei para vocês sobre o povo de Israel, nós, meus irmãos, assim como o povo de Israel, temos nas nossas vidas muitos ídolos. Nós temos na nossa vida muitos deuses que vão além do nosso Deus que nós devemos adorar. Eu já falei aqui alguns deles, alguns deuses modernos. Há pessoas que o filho, ele é um Deus. Então é um deusinho que precisa ser mimado. É ele que comanda a casa, ele é o Deus daquela família. Há pessoas cujo Deus, o ídolo, é um pet, um animal, um gato, um cachorro, um periquito, um papagaio. Eu já tive muitos animais exóticos na minha casa. Já criei sapo, aranha, grilo. Foi regado no Lolita. Já criei esses animais várias vezes. A mãe queria morrer. Uma vez eu levei uma cobra para casa. A mãe não faleceu pela intervenção divina. Mas há pessoas que hoje o seu Deus é um animal. Há pessoas cujo Deus é o dinheiro, carreira, sucesso, visualizações, curtidas, likes, tantas coisas. Não é verdade? Essa é a nossa geração. E a palavra de Deus ela nos convida ao verdadeiro arrependimento diante do Senhor, a uma vida prostrada diante do Senhor. Porque certamente nós correremos atrás do vento. Durante 22 anos da minha vida, eu corri com a força da minha juventude atrás do vento. E quando eu alcançava a cola do vento, ele fugia. E cada vez que ele fugia, eu me sentia mais frustrado. Então eu me afundei em tantas coisas ruins, porque eu não sabia, esse jovem coração, que o anseio da nossa alma é o relacionamento com Deus. O anseio do nosso coração é a comunhão de estar diante do Senhor, e isso não é encontrado em lugar nenhum. Nada que nós venhamos a ter, a ser, vai nos dar esse sentimento de satisfação, somente a presença do nosso Deus.
E ainda bem que eu aprendi isso, porque hoje eu não posso mais correr, o meu pé não ajuda. Aí comecei a pedalar e o irmão Heronito me levou para dar volta no município, acabou comigo. Estou todo quebrado ainda. Mas que bom que eu aprendi que correr atrás do vento é inútil, é em vão. E como tem pessoas correndo atrás desses ídolos que não trazem satisfação nenhuma. Há uma ilusão do nosso coração. E o arrependimento, então, ele implica numa mudança de vida, né? A palavra grega metanoia, essa mudança de pensamento, de caráter diante do Senhor. Porque é isso que Deus quer de nós, o verdadeiro arrependimento. O arrependimento, ele é demonstrado não somente por palavras, mas sim na prática. Quando as nossas atitudes, elas demonstram o nosso verdadeiro arrependimento. Aqueles que roubavam agora, trabalhem para ter com que sustentar você e também abençoar os necessitados. Filipenses 4:28. Arrependimento, uma mudança de direção. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão escondidas atrás da religião. Muitas pessoas que nunca nasceram de novo, que nunca tiveram um encontro transformador com Cristo, estão escondidos atrás da religião. E é um texto maravilhoso que eu gosto demais da palavra do Senhor, João 3, a conversa de Jesus e Nicodemos. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E ele chega para querer bajular o Senhor. Senhor, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte do Senhor, porque ninguém faz isso que tu faz, se a mão do Senhor não estiver com ele. Nicodemos, tu deixa nascer de novo, cara. E deu um bug, não é um bug, como é que fala? É um bug? Bug não é aquele carro que anda na areia. Travou a cabeça de Nicodemos. Mas como é que eu já sou velho, mas a minha mãe... Tens que nascer de novo, Nicodemos, porque se tu não nascer de novo, tu não verás o reino dos céus. É importante, Nicodemos, que tu nasça de novo. Tu és mestre em Israel, eu estou falando das coisas, e tu não estás entendendo. Porque o arrependimento verdadeiro, ele vem de Deus. E quando esse arrependimento, quando esse agir de Deus ele toca no nosso coração, quando ele contempla a nossa vida, ele quebra o mais duro coração, ele transforma o mais vil pecador em alguém cujo coração e a vontade é servir ao Senhor. Pega aquele que tem nojo do Evangelho, pega aquele que tem receio de tudo isso, e transforma de tal maneira, de dentro para fora, que essa pessoa, o anseio dela agora é ter comunhão com Deus, e é disso que eu estou falando, de arrependimento, de vida com abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida abundância, e não há vida longe da presença de Deus. Há migalhas que nos satisfazem por curtos períodos de tempo, mas logo a fome e o anseio se tornam maiores. Nós precisamos de drogas mais pesadas. Drogas literalmente, e entre tantas coisas que a gente pode também colocar na categoria de drogas. Então, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque a vida cristã, ela é marcada pelo verdadeiro arrependimento. É uma luta que existe entre a nossa carne e o Espírito. Gálatas 5,16 nos diz: andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Romanos 8,5: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para a do Espírito, das coisas do Espírito. Há um clamor do mundo que nos diz que nós devemos o quê? Sermos nós mesmos. Mas a palavra do Senhor nos diz, Lucas 23, o versículo foi embora na digitação, mas leia o livro de Lucas todo que você vai encontrar aí lá. O capítulo foi embora, mas primeiro, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Todo dia pegue a sua cruz e siga.
Em Cristo, meus irmãos, nós somos aceitos e perdoados diante do Senhor. Que o nosso arrependimento seja acompanhado de frutos dignos de arrependimento, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Faça um exercício essa semana. Leia Gálatas 5:22 e ore: Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero que esses frutos, Senhor, que é esse fruto do Espírito, seja real na minha vida, seja algo verdadeiro, transforme o meu coração. Faça esse exercício. Leia e ore. Gálatas 5:22. Segundo lugar, o arrependimento traz livramento. O arrependimento traz livramento. Ao saber que o povo estava congregado em Mispa, os filisteus, inimigos do povo de Israel, subiram para pelejar. Israel ficou o quê? Com medo. E disseram a Samuel: Samuel, não cesse de clamar por nós. O medo de Israel é um medo justificado, porque no capítulo 4, versículo 10, Israel perdeu a batalha para o povo filisteu. E diz o texto que 30.000 pessoas morreram. E nessa ocasião, Israel não consultou a Deus, não clamou por livramento. O que eles fizeram? Pegaram uma arca e levaram para o meio do arraial, tentando fazer da arca um amuleto. Fizeram da arca, acharam que poderiam manipular a Deus pelo fato de estarem com a arca do Senhor. Então eles perderam a batalha. Nesse momento da história, diferente daquela época, eles o que? Eles clamam por Samuel: Samuel, ore por nós, Samuel, para que Deus nos livre das mãos dos filisteus. E é interessante o contraste que existe entre Samuel e os filhos de Eli. Os filhos de Eli zombavam do Senhor, não queriam saber do Senhor. E eles foram para o campo de batalha com a arca do Senhor e a derrota deles foi grande. E nós vemos aqui Samuel de uma maneira diferente. Samuel ele ora ao Senhor, Samuel ele sacrifica ao Senhor, Samuel está diante do Senhor. E nós vemos na atitude de Samuel uma dependência de Deus. O povo perdeu porque achava que poderia manipular a presença de Deus. Mas Samuel sabe que sem a presença de Deus ele não pode fazer nada. É o que Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. E quantos de nós estamos aí dando soco, murro na ponta de faca, querendo com a nossa força ganhar alguma coisa? Não é assim com o Senhor, e Samuel sabe disso. Ele ora, ele conserta, ele sacrifica diante do Senhor. E ele ora ao Senhor, e no versículo 9 diz o texto que o Senhor respondeu, e a resposta do Senhor foi favorável a Israel. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o povo chegou para a guerra, para a batalha. No versículo 10 nos diz que o Senhor trovejou com grande estampido. Eu achei que essa palavra não existia, porque meu pai que fala isso, né? Um estampido no ouvido, mas essa palavra existe. Deus trovejou com grande estampido contra os filisteus. No Cântico de Ana, no capítulo 2, versículo 10, desse mesmo capítulo, nos diz que os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. Ninguém pode prevalecer diante de Deus pela força do seu braço. E as andanças da arca, as viagens que a arca fez, elas demonstram isso. Que não há força humana capaz de agir, capaz de deter a Deus, quando Deus ele quer agir. E foi isso que o Senhor fez, ele agiu em favor de Israel. Sabe o que é interessante? Que Baal, o Deus que era adorado pelos cananeus, e que o povo de Israel também gostava de flertar com ele, tinha um esqueminha ali, de uma coisinha assim, entre um negocinho errado ali. Ele era representado, ele era o Deus do trovão, representado nas suas estátuas, com um raio em sua mão. E o Senhor trovejou sobre o povo filisteu. Olha a superioridade de Deus em relação ao Deus da tempestade.
o Senhor trovejou sobre ele, demonstrando a sua superioridade em relação aos falsos deuses. E o que Israel deveria aprender com tudo isso é que o Senhor é quem controla todas as coisas, inclusive as colheitas. Eles adoravam a Baal porque eles queriam uma colheita mais produtiva. E Deus está dizendo nesse trovão, na sua superioridade, que eles não precisavam adorar a Baal, porque Deus era quem governa todas as coisas. Há uma música que nós cantamos aqui, que foi tirada do Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Que coisa maravilhosa! A voz do Senhor trovejou sobre aqueles inimigos e fez com que eles, na linguagem mais atual de ganchos, agarrassem o mato. Foi isso que aconteceu. Eles agarraram o mato. E o arrependimento do povo de Israel trouxe sim livramento. Eu ainda vou fazer uma Bíblia na linguagem do gancheiro, estou estudando para isso. E esse é um termo que cairia bem ali. Agarraram o mato. E quando Israel reconheceu e se arrependeu, ele foi livre sim. Deus agiu e derrotou os filisteus. Porque ao abandonar os falsos deuses, Israel restaurou sua comunhão com Deus. O versículo 12 nos diz que depois que Deus trabalhou e derrotou aquele povo, Samuel pegou uma pedra, levantou aquela pedra entre Mispa e Sem, e colocou o nome da pedra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É interessante porque no capítulo 4, no versículo 1, quando esse povo de Israel perde a batalha e 30 mil pessoas morrem, o nome da cidade é Ebenezer. Não é diferente, é outra coisa, mas é Ebenezer. E nessa ocasião, no capítulo 4, versículo 1, o povo levou a arca uma presença para a guerra e perdeu a guerra. E nesse novo Ebenezer, o povo foi sem a arca e perdeu a guerra. Porque eles não foram com amuleto, eles foram com a presença do Senhor. Coisa maravilhosa isso. Eles perderam por tentar manipular. E agora eles ganharam porque reconheceram o seu pecado, se arrependeram e Deus livrou sim. E grande foi a vitória. Houve paz. Eles tentaram outras vezes, mas nunca mais o povo de Israel foi escravo submisso aos filisteus. Nós aprendemos uma lição com tudo isso. Quando buscamos a Deus verdadeiramente, Deus ele nos livra. Para terminarmos, a vida cristã, meus irmãos, ela não é isenta de tribulações, tristezas, dor, sofrimento, perdas, angústias. Não significa que nós viveremos numa bolha imunes a todas as situações ruins que acontecem no mundo, não. A teologia que fala isso, ela é maligna, ela procede do inferno e tem enganado muitas pessoas. A vida cristã, ela é acompanhada de sofrimento, ela é acompanhada de tribulação, de perda, de tristeza, de tantas coisas, mas a única diferença é que quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus está com a gente. E isso faz toda a diferença. Não é o que a gente passa, mas como a gente passa. Porque certamente nós, meus irmãos, perderemos entes queridos, seremos demitidos do emprego, ficaremos doentes, e isso é o pecado que está enraizado na nossa vida, na nossa carne, no mundo todo. Mas a diferença é de como nós passaremos por isso. Onde nós nos agarraremos quando as coisas apertarem, quando o vento sul lhe bater. Quando bater um vento forte, onde é que a gente vai se agarrar? Essa que é a diferença. A diferença é que nós estaremos agarrados na mão do Senhor e nós podemos, para fortalecer a nossa fé, fazer um exercício. Há uma palavra que está muito desgastada. Toma posse.
né? Então toma posse dessa bênção, irmão. Mas nós podemos nos apropriar de algumas passagens da Bíblia. Eu quero ler 3 muito boas com vocês, tá? Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler aqui. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Bota essa no teu coração. Pega essa daqui. Toma posse dessa aí e bota no teu coração. Sempre que nós estivermos com dificuldade, nos sentindo tristes, desamparados, essa certamente guarda o nosso coração. O Senhor acampa, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Pega essa, bota no bolso direito. Salmo 37, 25. Davi falando: fui moço e já sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Essa palavra no bolso do paletó. Ela está sempre pertinho do teu coração aqui. Se não usa paletó, bota no cacharel. Cacharel existe isso. Bota algo aí. E é a mais maravilhosa. Mais maravilhosa. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco uns 12 ou 3 dias até a consumação do século. Quantos? Eis que estou convosco todos os dias. Que coisa maravilhosa. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, a mão do Senhor há de nos guardar. E tudo que enfrentarmos, certamente o Senhor estará com a gente. Coisas boas e coisas ruins. Interessante que Samuel ofereceu um sacrifício a Deus. Um holocausto, enquanto o povo vinha a peleja. E Deus nos ofereceu o maior sacrifício já realizado. A morte de Jesus, sacrifício perfeito que nos livra do pecado, que nos livra da ira de Deus, que nos livra da mão do inimigo, que nos livra do poder da morte e faz com que nós permaneçamos firmes até que Ele venha, para que aonde eu estou estejais vós também. Cristo é o nosso Ebenezer, é a nossa rocha, em quem nós precisamos estar fundamentado, porque certamente os revés da vida nos sobrevirão e nós nos seguraremos firmes quando Cristo for a nossa rocha. Essa pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. E nessa noite, meus irmãos, nessa noite, a palavra de Deus nos encoraja a nos arrependermos diante do Senhor, a voltarmos a vida para Ele, a experimentarmos o amor de Deus, a pararmos de correr atrás do vento, porque é Ele que nos livra, Ele que nos dá saúde, é a misericórdia dEle, tudo vem dEle, para dEle somos, para Ele existimos. Ele quer mudar a sua vida, quer transformar seu coração, quer te dar vida e vida com abundância. Diante da mesa do Senhor, eu te convido a se arrepender. Pare de correr atrás do vento. O mais rápido que você seja, você nunca alcançará. E você ganhará fadiga, desilusão, decepção, que virão a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Em Cristo temos vida plena diante do Senhor. E é isso que Ele quer para cada um de nós. Amém. Amém. Vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 em diante. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 em diante.
Coríntios 11, 23, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do sangue. Eu quero convidá-los, aqueles que são membros dessa igreja, ou de uma outra igreja evangélica, que estão em comunhão com a sua igreja, com Cristo, a ficarem de pé, para estarmos participando desse momento tão maravilhoso da vida cristã. Quero convidar aqui na frente os presbíteros e aqueles que forem participar da Santa Ceia, por gentileza, fiquem de pé. Hoje temos 2 presbíteros aqui, um em cada lado aqui. Então nós estamos diante da mesa do Senhor, essa mesa que nos convida ao arrependimento, porque em Cristo nós temos arrependimento. Em Cristo nós temos acesso a Deus, o corpo dele, o sangue derramado, é que faz com que nós nessa noite nos colocamos de pé. Nada que venha de nós, nada da nossa natureza é capaz de fazer com que nós tenhamos algum mérito diante desse sacrifício maravilhoso. Somente o agir dele, somente a misericórdia, somente através do arrependimento temos acesso a essas bênçãos. Então vamos orar. Depois a gente dá certinho na moneda. A senhora fica sentadinha e a gente vai entregar certinho na mão da senhora, tá bom, dona Firmina? Quer ficar em pé também? A senhora é mais tá jovem ainda, né? Tá certo. Então vamos estar orando, né? Consagrando esses elementos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença santa, maravilhosa, da Tua palavra bendita, Senhor, da qual nós nessa noite, Pai, nos alimentamos, Senhor. Que haja arrependimento sincero, verdadeiro no nosso coração. Que o Senhor venha livrar cada um de nós, Senhor, dos nossos ídolos, dos nossos falsos deuses, da mentira, Senhor, que muitas vezes é a nossa vida. Temos corrido atrás de tantas coisas que não é o Senhor. E como temos nos frustrado, como nosso coração tem estado quebrado, arruinado, e não sabemos o motivo de tamanha tristeza. Mas essa tristeza é a ausência da Tua presença. Que Tua presença seja, Senhor, real, constante, na vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Que o Senhor se manifeste, Pai, se revele de uma maneira tão tremenda, Senhor, a cada coração, mostrando a cada um dos meus irmãos o quanto o Senhor ama a cada um deles, o quanto é precioso, Senhor, o quanto é preciosa a vida de cada um deles, o coração deles diante do Senhor. O Senhor vem abençoar esses elementos, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Isso é meu corpo, disse o Senhor, o corpo de Cristo que foi moído, foi traspassado, foi surrado, escarnecido. Nunca na humanidade houve uma prova de um amor tão grande. De um Deus que nos ama, que nos conduz diante dele. Deus que vai de encontro às nossas vidas. Vocês me amaram porque eu vos amei primeiro, diz a palavra do Senhor.
É Deus quem faz esse movimento de ir buscarmos e nos oferece esse sacrifício gratuito, maravilhoso, que custou muito caro. Isso é meu corpo, disse o Senhor. Comamos todos. Depois de haver iniciado, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança. Significa que nós não precisamos mais sacrificar animais diante do Senhor. Significa que esse sacrifício de Cristo foi suficiente para aplacar toda a ira de Deus, todo o espírito de inimizade que existia entre nós e Deus. Pelo sangue derramado na cruz, há uma reconciliação entre nós e Deus. E nós podemos, de maneira confiada, nos achegar a Deus, sabendo que Ele não poupou, se Ele não poupou o seu Filho, não nos dará também todas as coisas. Há um momento de autoexame. Por isso o homem deve se examinar diante do Senhor. E nunca deixe de comer, nunca deixe de beber a ceia do Senhor. Se examine e faça o propósito do seu coração de andar em arrependimento, de andar em santidade diante desse Deus. Isso é meu sangue, disse o Senhor. Pegamos todos. Nós estamos chegando ao final da cerimônia da Santa Ceia. Diz a palavra do Senhor que após cearem, eles cantaram um hino. Eu quero convidá-los então a cantar nessa hora.
Boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje é um dia especial, né? Dia dos pais, né? E eu quero deixar uma mensagem. Fiz uma poesia falando sobre pai, o dever de pai, né? Ser pai. Ser pai não é apenas gerar filhos. Ser pai é saber amar seus filhos. Ser pai é estar presente no dia a dia. Ser pai é mais do que família. Ser pai é acima de tudo. Ser pai é ser amigo. Ser pai é uma missão divina. O dever do pai é dar exemplo ao seu filho. Pai é ser criança, é saber brincar. Abraçar quando o filho cai. Chorar se for preciso. Sorrir é saber amar. A você que cumpriu essa missão, agradeça a Deus em oração. Sua eterna gratidão. Parabéns a todos que desempenham com amor e responsabilidade e grande papel de saber verdadeiramente o significado de ser pai. Obrigada. Amém. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, né? Criatividade, né? Conduza de sabedoria, e abra o entendimento, né? É uma bênção, né? Nós também aqui, né, fomos agraciados, né, duas irmãs da nossa igreja. O azulzinho ali foi a Maria, né? E sempre tem lembrado, a Maria Paulina, sempre tem lembrado, né, das datas comemorativas, sempre faz algo singelo, mas de tamanho carinho, né? Então, que o Senhor também abençoe a tua vida, minha irmã. Né? Que possa ter sempre esse coração grato diante do Senhor, né? Essa atenção, esse zelo pelas coisas do Senhor, esse algo maravilhoso. E nossa irmã Nilma, que hoje não está aqui presente, né? Também fez uma lembrancinha. E eu vou pedir o meu coroinha, o diácono aqui, para entregar aqui. Eu falei para ele que era meu coroinha. Ele está mais experiente, é pequeno, né? Para entregar para cada pai, e vai sobrar algumas coisas, podem levar também os seus pais, tá bom? Isso é brincadeira, né, irmão? Tem uma amizade muito boa, né? Espero que sim. Então pode doar. Eu acho que pode ir o seu Altino. Pode fazer esse favor de dar o azul também? Para a gente já dar uma. Aí dá para todos os presentes e depois o que sobrar aqui você pode levar para o seu pai também em casa, tá bom? Travadinha? Legal, né? Essa não tem a curva que a minha tem. Essa tem a curva que a minha. Valeu. Aí depois, tem um pessoal aí que já estão meio que botando umas indiretas aí, né? Talvez saia uma coisa desse
mata aí, mas é difícil. Aí depois que a gente terminar, você pode levar para o seu pai, tá bom? Deixa aqui. Depois você pode levar para o seu pai também, tá bom? Então a gente está chegando, obrigado meus irmãos diáconos, estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês. Eu venho abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé, vamos orar e receber a bênção do Senhor. E também nesse dia especial, quase que eu esqueci a pão em casa. Hoje é aniversário da minha esposa, a Pâmela, está fazendo mais uma primavera. Eu louvo a Deus, né? Ela está lá atrás, está envergonhada ali. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, meu amor. Né? Como tem sido uma fiel companheira, auxiliadora no ministério. Até o terno ela coloca em mim. Não sei nem colocar o terno. Como a gente depende, né? Das mulheres. Então, que o Senhor te abençoe, te dê saúde, prospere a tua vida também. Então, vamos estar orando por todos os pais, pela vida da Pâmela e por cada um de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, pela tua palavra. Obrigado, porque certamente o Senhor falou no nosso coração. Nos ajuda, Pai, ao sairmos daqui, guardar essa palavra no lugar fértil do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos diante do Senhor, a sentir a tua mão nos livrar. Obrigado por esse dia especial, pela vida dos pais. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai. Cada um possa conduzir, Senhor, os seus filhos, os seus netos diante do Senhor, com sabedoria, no caminho que eles devem andar. E a tua palavra nos diz que mesmo quando forem velhos, não se desviarão deles. O Senhor venha guardar a vida de cada um dos pais e aqueles também que têm esse projeto, que têm esse sonho. O Senhor venha abençoar, Senhor, cada um casal também, Deus, que tem planejado, Senhor, aumentar a família, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Pâmela, por mais um ano que o Senhor concedeu a ela. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, que é tê-la como minha esposa, Senhor. Que bênção, Senhor, que presente do Senhor. Como fui agraciado, Senhor, pelo Senhor, por receber uma pessoa tão especial na minha vida, que tem me ajudado, Senhor. Que temos crescido juntos diante do Senhor. Abençoe juntamente nossos filhos diante da tua presença. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui. Em nome de Jesus. Irmãos, recebi a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, a Igreja de Cristo espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. E amém.